bem, meus irmãos? Nós vamos ler uma escritura nesta hora. Quero ler com vocês Apocalipse 10, do versículo 7 até o verso 11. Vamos ler Apocalipse capítulo 10, versículo 7 até o versículo 11. O versículo 7 diz assim: Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: Vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe: Dá-me o livrinho. E ele disse-me: Toma-o e come-o. Ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como o mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como o mel. E havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: Importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações e línguas e reis. Obrigado, Senhor, por esta leitura. Mais uma vez pedimos a tua ajuda, que a inspiração que o Senhor derramou sobre o teu profeta nesta manhã possa estar sobre cada um de nós, inspirando o pregador, inspirando o ouvinte, que todos sejam inspirados para podermos compreender com um entendimento espiritual, através da tua misericórdia, esta mensagem tão perfeita, tão gloriosa, que nos prepara para sermos arrebatados. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, vamos tentar falar um pouco nesta hora sobre a mensagem passa.
bem, nós já temos o conhecimento de que a mensagem tem que chegar a uma perfeição. E nós encontramos que a mensagem, ela vem passando de era em era. Porque a mensagem, ela é o próprio Cristo. Você sabe que quando João, no capítulo 5 de Apocalipse, ele estava chorando porque o anjo bradou: quem é digno de tomar o livro e desatar os seus 7 selos? Então, João, o apóstolo, olhando, ele pôde ver que ninguém era digno de tomar este livro. Ninguém no céu, nem na terra e nem debaixo da terra podia tomar o livro, nem de o ler e nem de olhar para ele. Ou seja, a criação, aqueles que foram criados, não tinham condições de tomar este livro. Nenhuma criação, nem os anjos. Pois João olhou no céu, não viu ninguém digno, nem na terra os vivos, e nem os mortos, nem debaixo da terra. De forma que esse livro, ele era perfeito. E João então começou a chorar, porque ninguém foi achado digno de tomar esse livro, de abrir esse livro, desatar os seus selos. Mas veja que havia necessidade de esse livro ser aberto, esses selos serem desatados, porque se esse livro não fosse aberto e os seus selos não fossem desatados, tudo estava perdido, mesmo com a morte de Cristo no Calvário. E esse era o motivo de João, em Patmos, começar a chorar. É dito em Apocalipse 5, verso 4, que diz assim, ele diz João: eu chorava muito. E eu chorava muito, por quê? Porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Então você vê João chorando. Agora, um dos anciãos aparece e diz para João: não chores, João. Por quê? Porque o leão venceu para abrir o livro. O leão venceu para abrir o livro. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é a raiz de Davi. Ele venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Perceba que quem é que desata os 7 selos? Quem é que abre os 7 selos? É o leão. E olhei, e esse que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então, quando João vira-se para ver o leão, que vai abrir o livro, ele vê um cordeiro ensanguentado, como tendo sido morto. E esse cordeiro tinha 7 pontas, 7 olhos, e essas 7 pontas, esses 7 olhos, são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então João está vendo, na verdade, as 7 eras. Está vendo os 7 mensageiros, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E cada um desses mensageiros
é uma representação deste cordeiro ensanguentado. Cada mensageiro com sua respectiva mensagem, ela é uma representação do sangue do cordeiro na terra. E cada uma dessas mensagens vem chegando e vem passando, porque a mensagem passa. Essa é uma expressão usada pelo irmão Branda que eu tomei como um tema, como título, porque a mensagem ela vai passando. Então nós podemos ver que durante essas 7 eras, esses 2000 anos, você vê o cordeiro ensanguentado no trono e na terra, 7 mensageiros com suas respectivas mensagens. Mas a vida, ela vem passando de era em era. A mensagem vem passando de era em era, até ela se tornar perfeita, porque a mensagem, ela é Cristo. Cada mensagem de cada mensageiro, ela era Cristo. Por isso, cada um daqueles irmãos que creu na mensagem do mensageiro do dia, ele não estava crendo unicamente no mensageiro, no homem, mas estava crendo no próprio Cristo, porque antes desse homem ser o mensageiro, ter uma mensagem, ele também recebe a mensagem do mensageiro Cristo, pois esse Cristo traz a mensagem ao mensageiro, pois o mensageiro depende também desta mensagem, pois ele compõe a noiva. E aí, depois que ele recebe a mensagem como noiva, ele entrega a mensagem para o restante da noiva da sua era. E aí a mensagem vem passando, porque a mensagem passa. Quero ler com vocês na mensagem do arrebatamento, parágrafo 115, porque esta mensagem que vai passando, ela vem até se tornar madura, até se tornar perfeita, até se tornar o grão, até se tornar a palavra manifestada. A mensagem, o arrebatamento, parágrafo 150, quero ler com os irmãos, porque é isso que o irmão Branda vem falando desde do seu tempo. Vamos ler então, 150, a mensagem, o arrebatamento. Podemos ler? Me acompanhe, por favor, o que diz o irmão Branda. Ele diz assim, preste muita atenção, meu irmão. Ele diz assim: agora, a vida que surgiu através de Lutero foi a que fez Wesley. A vida que saiu de Wesley é a que fez os pentecostais. A vida que sai dos pentecostais faz o trigo. Preste bem atenção, querer grifar esta última parte, porque a vida que sai dos pentecostais, o que ela produz? Ela faz o trigo. A vida que sai dos pentecostais, ela faz o trigo. Porque a vida que saiu de Lutero fez Wesley. A vida que saiu de Wesley fez os pentecostais. E a vida que saiu dos pentecostais, ela fez o trigo, o grão maduro. A vida que estava em Lutero, ungindo Lutero, era Cristo. E a vida que saiu de Lutero fez Wesley. Era Cristo em Wesley. A vida que saiu de Wesley fez os pentecostais na restauração dos dons. Era Cristo.
Mas a vida que saiu dos pentecostais fez o grão. Se você acompanhar as 7 eras, você acompanhar ali a pirâmide, você vai perceber que a vida que estava em Lutero fez Wesley. Lutero com a justificação, era a vida. Mas a vida que saiu de Lutero fez Wesley, com a santificação. E a vida que estava em Wesley fez os pentecostais. A irmã Brana que está dizendo aqui, pentecostais de Laodiceia, com a restauração dos dons, cujo mensageiro a Laodiceia era William Branham. Mas você percebe que irmã Brana diz, a vida que sai dos pentecostais faz o grão. Depois de Laodiceia, depois dos pentecostais, o que você tem? A pedra de coroa. Ou seja, a pedra de coroa é o grão. É o grão. E a pedra de coroa ali em cima, o que diz que é? Jesus. Sim, Jesus é o grão. Jesus é o grão. Ele é o Filho do homem. Mas quando ele desce do céu, como um anjo forte, com o livrinho aberto, aquele livro que João chorou, porque ninguém era digno de abri-lo, nem de o ler, nem de olhar para ele. No capítulo 10, verso 1, ele vem descendo, é Cristo, o grão. Cristo, o Filho do homem. Cristo, o mensageiro. Cristo, o anjo forte. Ele vem do céu com este livro aberto. Ele é o grão. Ele é a pedra de coroa. Agora, vamos voltar a ler aqui com cuidado, com muita atenção, sem deixar passar por alto nada. Então, o irmão Brana diz, voltando a ler o parágrafo 115, diz o irmão Brana, agora a vida que surgiu através de Lutero foi a que fez Wesley. A vida que saiu de Wesley é a que fez os pentecostais. A vida que sai dos pentecostais faz o trigo. Porém, eles são portadores. Eles são portadores. Estão vendo? A verdadeira vida passa por ali. A verdadeira vida passa por Lutero, passa por Wesley, passa pelos pentecostais, porque são portadores. A verdadeira vida passa por ali. Agora quero ler da onde eu tirei o título, o tema desta mensagem. Aí diz o irmão Brana, a mensagem passa. A mensagem passa. Porém, está se dirigindo para o trigo. A mensagem passa de Lutero, a mensagem passa de Wesley, a mensagem passa dos pentecostais, porque ela está se dirigindo ao trigo, ao grão, à semente. Essa é a razão porque o trigo surge e traz a coisa toda no arrebatamento. Quando o trigo surge, quando o grão surge, ele traz a coisa toda para o arrebatamento. Ele traz a coisa toda para o rapto.
porque não há nada além do grão, não há nada mais além do trigo, não há nada mais além desta mensagem que chegou à perfeição, porque a mensagem passou de Lutero, passou de Wesley, passou de Pentecostais, chegou à plenitude, chegou à perfeição. Quando ela chega na pedra de coroa, a mensagem está perfeita, porque ela chegou ao grão, ao amadurecimento. Vamos prosseguir. Porém está se dirigindo para o trigo. Porém está se dirigindo para o trigo. E traz a coisa toda para o arrebatamento. Aqui no topo. Que topo? A pedra de coroa. Agora eu quero grifar isso aqui, meus irmãos, para você ler comigo. A noiva, ela própria procede de cada era. Vou repetir. A noiva, ela própria procede de cada era. Então, meus irmãos, veja bem. A noiva, ela própria procede de cada era. Quando vocês, irmãos, ouvir algum pregador me acusando de que eu estou dizendo que o irmão Brana sozinho é a noiva, você já vai ver que este pregador está mentindo, porque nós temos consciência de que a noiva não é o William Brana sozinho. Não tem como o irmão Brana sozinho ser a noiva, porque a noiva, segundo o irmão Brana, ela procede de cada era. A noiva são os eleitos de cada era. Como pode, irmão Brana, sozinho ser noiva? Isso não faz sentido. Eu estaria aqui cometendo um gravíssimo erro em dizer que o irmão Brana sozinho é noiva. Eu não posso fazer isso. Porque antes do irmão Brana vir, teve mensageiros com seus respectivos fiéis que ouviram suas mensagens, e todos eles que morreram são noiva, e todos eles que morreram vão ter que sair do sepulcro, se reunir com este grupo noiva desse tempo final e serem arrebatados. Logo, a noiva é formada por centenas de milhares de pessoas de todas as eras. Certo, meus irmãos? Então, quando você ouvir dizer, o pastor Gediel está dizendo que o irmão Brana sozinho é noiva, você logo percebe que este pregador está mentindo, porque o irmão Brana sozinho não é noiva. Ele faz parte da noiva, mas a noiva é um grupo de membros que forma este corpo noiva de todas as eras e de todas as nações. Você entende isso? Amém. Vamos prosseguir aqui então a leitura. A noiva, ela própria procede de cada era. Porém, o talo denominacional morre, seca e morre. Você notou que nesses últimos dias, como começou a se soltar agora? Quando esse trigo começa a crescer, a casca começa a se desprender dele. (117) parágrafo. E agora, essa é a era em que estamos vivendo agora mesmo, a 7ª era da igreja. Agora, é para ser tudo manifestado no grão de trigo, no final, outro retorno.
Quer dizer, agora estamos vivendo nesta última era, que é a 7ª era da igreja, que é a Laodiceia. Aí o irmão Brana diz: e é para ser tudo manifestado no grão de trigo no final. Outro retorno. É para ser tudo manifestado no grão de trigo no final. Tudo deveria estar manifestado neste grão de trigo no final. Agora, se você tomar Lucas 17, versículo 30, ele disse: como aconteceu no dia de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem, quando o Filho do Homem começar a se revelar. O que é revelar? Fazer sua revelação do que ele é nesse dia. Que dia? Dia do irmão Brana. O que é revelar? É fazer sua revelação do que ele é neste dia. Revelar para o povo a palavra que tem sido dada a conhecer para o dia. Revelar ao povo pela manifestação do Espírito Santo, fazendo aquele Jesus viver entre nós. Certo, meus irmãos? Então, revelar, quando o Filho do Homem se revelar, o que é ele se revelar? É ele se fazer conhecido. É ele fazer a sua revelação do que ele é naquele dia. E revelar ao povo a revelação do Espírito Santo, fazendo aquele Jesus viver entre nós. É Jesus obrando como Filho do Homem outra vez. E lembrem-se, ele foi representado ali num homem. Um homem. Ele disse como aconteceu. Agora ele leu a mesma Bíblia que nós lemos, Gênesis. Agora nós notamos naquele capítulo de Gênesis ali, quando Jesus estava falando sobre isto. Nós encontramos ali que naquilo, com suas costas viradas, pergunta para aquela tenda, e Sara na tenda, ele disse, ele fez uma pergunta, e ela não cria que aquilo ia acontecer, pudesse acontecer. E ele disse: agora, Abraão, visitar-te-ei por este tempo da vida, está vendo? E Sara na tenda riu acerca disto. E ele disse: por que Sara riu na tenda? Disse: como estas costas, como estas coisas podem acontecer. Jesus prometeu, e aquele foi ele. Abraão chamou de Elohim, o Todo-Poderoso. Aquilo foi ele. Agora, a Bíblia prediz que isto retornará nos últimos dias. Jesus disse que sim. E quando virdes essas coisas começarem a acontecer, lembrem-se, somente quando isto começar a acontecer assim, então que saber que o tempo está perto, à porta. Agora, nós sabemos que Lucas 17:30, o dia do Filho do Homem, ele se revelando o que ele é naquele dia, e ele se representou naquele homem, quando esteve com Abraão, aquela cena se repetiu nos dias do irmão Brana. E o irmão Brana era aquele homem que Cristo, o Filho do Homem, se encarnou para revelar ao Filho do Homem. Para revelar ao Filho do Homem. Quando você vê o ministério do irmão Brana, você vê o ministério do Filho do Homem, o ministério de Cristo,
cumprindo Lucas 17:30. Certo, meus irmãos? Porque era agora a obra, era o trabalho, a manifestação do grão. Era a manifestação da pedra de coroa. A mensagem que passou de Lutero, passou de Wesley, passou dos pentecostais, chegou à perfeição com a pedra de coroa. Chegou à perfeição no cumprimento de Apocalipse 10. Porque a mensagem passa, é o trigo outra vez. Então eu sei que o trigo, o Filho do Homem, Cristo, desceu do céu com o livro aberto e se encarnou no sétimo anjo, o irmão Branda. Logo, agora o ministério de Branda era o ministério do grão amadurecido. O ministério do irmão Branda era o ministério do grão maduro. O ministério de Cristo, o grão maduro. E depois do grão maduro, não tem um outro grão maduro depois. Depois do grão maduro, não tem outro ministério para amadurecer. Pois o irmão Brana foi o último eleito do corpo desta noiva que entrou. Se ele foi o último eleito, então não tem outro eleito depois do irmão Brana. Aí você diz, mas pastor, o senhor veio depois de Brana, o senhor não é eleito? Sim, sou, você também é. Mas nós todos estamos representados neste último membro que entrou, neste grão maduro. Aleluia. Então você já sabe que o ministério de Cristo, o ministério do grão, esteve em William Marion Branham. Certo, meus irmãos? Está entendendo isso? Muito bem. Agora eu quero ler com os irmãos, para identificar o trabalho do irmão Branham. Pois, como disse, repito, cada mensageiro que veio em cada era, antes dele trazer a mensagem aos eleitos, ao povo do seu tempo, da sua era, antes, esse mesmo mensageiro dependia também daquela mensagem. Depois que ele recebe a mensagem, agora ele passa para o povo. Mas antes, ele precisa de receber a mensagem. Ele depende daquela mensagem, porque ele também é noiva. Mas desse grupo eleito da sua era, ele é o primeiro a receber a mensagem, para depois se tornar mensageiro e passar para os demais. Certo, meus irmãos? Lendo na mensagem a obra-prima, parágrafo 147, a obra-prima, parágrafo 147. Você já sabe que o irmão Brana, ele, quando sai de Laodiceia, ele sobe a pedra de coroa, e ali na pedra de coroa já é o ministério de Cristo, já é o ministério do grão, já é o ministério do Filho do Homem. E quando o Brana sai de Laodiceia e chega à pedra de coroa, ele chega ao ministério de Cristo, ele chega ao ministério do grão, ele chega ao ministério da semente, o ministério da pedra de coroa. Ele chega ao ministério perfeito. Por isso ele disse: 3 é perfeição, e o ministério chegou à perfeição quando reproduziu a Cristo novamente no natural entre seres humanos, que era o ministério do Filho do Homem. Então, quando você vê Brana, no tabernáculo Brana, pregando os 7 selos, já era o ministério do grão maduro, do grão amadurecido, da semente perfeita, já era o ministério do Filho do Homem,
Já era o ministério da pedra de coroa, quando Branham está pregando os 7 selos no tabernáculo Branham. Porém, meus irmãos, antes de Branham pregar o tabernáculo Branham, os 7 selos, antes dele pregar para nós, povo, antes dele pregar para nós, grupo eleito, primeiro ele teve, antes de falar, antes de pregar, primeiro ele teve que ouvir os 7 selos, lá no quartinho, receber os 7 selos, ser revelado primeiro. Se Branham não é revelado no quartinho, se não é aberto no quartinho para o irmão Branham, porque você sabe que quem abriu, quem revelou os 7 selos, não foi o irmão Branham. Se você disser que foi o irmão Branham que revelou os 7 selos, você vai dizer que o irmão Branham era digno de tomar o livro, de desatar os seus selos, de abrir os selos, de revelar os selos. E você sabe que isso não pode ser, porque João disse que chorou, porque ninguém foi achado digno, ninguém é ninguém. Ninguém foi achado digno, nem no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra. Então, Branham não teria dignidade para abrir os selos, para revelar os selos. Então, logo, não era Branham que era o revelador dos selos. O revelador dos selos é Cristo, a coluna de fogo. O revelador dos selos, quem abre os selos, quem desata os selos, é Cristo, porque ele já vem do céu com o livro aberto. Não é o irmão Branham que abre o livro. O irmão Branham recebe o livro já aberto, revelado. Que quem vem do céu com o livro aberto é Cristo, a coluna de fogo, o anjo forte, o filho do homem. Ele já vem do céu com o livro aberto, desatado, revelado. Então quem é o revelador dos selos? É Cristo. O mensageiro Cristo, porque o anjo é o mensageiro, ele é o anjo forte, ele vem descendo do céu com o livro aberto, revelado. Tanto é verdade, como a Branham disse, que quando os selos forem abertos, isso veio contrariando ao que ele mesmo, Branham, pensava a respeito dos selos. Então Branham, no quartinho, recebeu a revelação dos selos. Branham no quartinho foi revelado, porque o revelador, Cristo, a coluna de fogo, estava no quartinho, revelando para o irmão Branham. Porque a mensagem é de um só homem, a mensagem é de uma só pessoa, a mensagem não vem ao grupo. E Branham, como uma só pessoa, como um só homem, recebeu sozinho a revelação dos selos. Aleluia. E é naquele momento que o grão amadurece, sai da casca pentecostal. Tudo ao redor morre. O grão está maduro, o grão amadurecido, Branham. E é naquela hora que ele é revelado, ele ouve tudinho e aprende. Seus olhos são abertos, ele começa a enxergar cada selo, compreender, entender cada selo. Aí ele vê no tabernáculo Cristo em Branham, repetindo aqueles selos, pregando os selos, para que eu pudesse agora ouvir, você pudesse ouvir, e pudéssemos tornar grão junto com Branham. Aleluia. Pudéssemos participar dessa revelação junto com Branham. Aleluia. Vamos ler na mensagem a obra-prima,
Você está entendendo isso, meu irmão? Minha irmã? A obra-prima 170 e, me perdoe, 147. Certo? Porque você sabe, repito, para você compreender o contexto desse parágrafo, quando Brana chega na Pedra de Coroa, ele recebe no quartinho a revelação dos selos e é revelado. Ele está agora no ministério do grão amadurecido, que é Cristo em Brana. Certo? O grão é Cristo, mas Cristo em Brana. Agora, quem era Brana? Vamos ler aqui no parágrafo 147, podemos ler? Preste bem atenção, meus irmãos, preste bem atenção. E observem, então, a casca, quando ela chega, ela parece exatamente como o grão. Mas quando a vida do grão começa a deixar a casca, para chegar, para fazer o grão, a noiva. Meus irmãos, você consegue entender isto? O que Brana está dizendo? Que a casca, quando chega, ela parece exatamente com o grão. Você sabe que a casca era a era pentecostal, que estava protegendo o irmão Brana dentro, Laodiceia. Aí Brana diz: observe então a casca, quando ela chega, que era pentecostais, ela parece exatamente como o grão. As pentecostais não é o grão. Eles acham que era um grão porque eles falavam em língua, profetizavam, curavam os enfermos e assim sucessivamente. Mas quando a vida do grão começa a deixar a casca, quer dizer, Brana, começa a receber a revelação dos selos, começa a deixar a casca pentecostal para subir a pedra de coroa, certo, irmão? Mas quando a vida do grão começa a deixar a casca para chegar, para fazer o grão, entre parênteses, a noiva. Meus irmãos, não tem, veja bem, irmão, não tem um grão Brana e um grão noiva depois de Brana. Não existe isso, porque seriam 2 grãos. E só existe um grão maduro. Quando Brana chega à perfeição, irmão, é a noiva das eras que vem passando de Lutero, Wesley, Pentecostais. Quando chega em Brana, é a noiva que vem das eras, chega à perfeição, ao grão. Aí você diz: mas o senhor está dizendo que irmão Brana é noiva sozinho. Não estou dizendo que Brana sozinho é noiva. Entenda que a noiva, grão, ela é de Brana e vai até o arrebatamento. É a noiva, grão, que começou com o grão maduro, a primícia, o primeiro que saiu de Laodiceia, o primeiro que ouviu e foi revelado, o primeiro que entendeu os selos, o primeiro que comeu o livrinho, o primeiro que subiu a pedra de coroa, o grão amadurecido, grão noiva. E de lá para cá, quando você ouve a voz de Brana,
pregando selos, você tem revelação, você também sai de Laodiceia e está na pedra de coroa junto com Brana. Você se torna Brana, você se torna grão, você se torna amadurecido, você está na pedra de coroa junto com Brana, no mesmo ministério que começou com Brana. Não existe um ministério da noiva que começa com Brana e um outro ministério da noiva que começa de 2000 para cá. O ministério da noiva, grão, começou com Brana e ele passa por aqui por nós, pastores, evangelistas e mestres, e ele vai até o rapto. Vou ler de novo, meus irmãos. Porque você não pode tirar o irmão Brana desse contexto. Grão noiva. Porque você sabe que o grão amadureceu no tempo de Brana. Ele disse que é o grão noiva, então o grão noiva era no tempo de Brana. Vamos lá, aqui mais um pouquinho. E observem, então, a casca, quando ela chega, ela aparece exatamente como o grão. Mas quando a vida do grão começa a deixar a casca para chegar, para fazer o grão, entre parênteses, a noiva, para fazer o grão, a noiva, a casca se abre e se separa do grão. É isto correto na natureza? Isto é exatamente o que ela faz. Aleluia. Glória a Deus. O problema é que nós fomos acostumados a separar a irmã Brana da noiva e ter um trabalho da noiva exclusivo aqui. Não, o trabalho da noiva exclusivo foi no tempo de Brana, e nós fazemos parte desse ministério da noiva, porque estávamos falando errado, dizendo nós somos noiva e Brana faz parte de nós, dessa noiva aqui. Não é assim. Brana foi a noiva perfeita e nós fazemos parte desse ministério de Brana, o ministério da noiva, que chegou à perfeição. A noiva não chega à perfeição aqui, a noiva chegou à perfeição em Brana. Glória a Deus. É o grão noiva, é o grão amadurecido, grão noiva, grão, a semente. Por isso, irmão Brana sempre pregou, né? A semente não herda com a palha, a semente não herdará com a palha. Ele era aquele grão. Agora, depois que ele saiu de cena, nós somos grão, somos noiva. Aí você sabe que quando Cristo desce do céu, Apocalipse 10:1, ele vem com o livro aberto, ele é o revelador. Cristo é o revelador. E revela para o irmão Brana é o revelado. Porque Brana não sabia nada dos selos. E quando ele tentou pregar os selos antes, ele pregou errado. Então Brana foi revelado. Assim como eu sou revelado, você é revelado, nós somos revelados. Brana foi revelado. E depois que Brana foi revelado, aí ele passou para nós a revelação. Aleluia. Quando Brana recebe a visita do anjo no quartinho, o anjo é o mensageiro, Cristo, o mensageiro, revelando a irmã Brana, noiva, Brana foi revelado como noiva. E depois que Brana é revelado, ele traz para nós, e nós somos revelados junto com Brana. Por isso que você tem que ver, irmão Brana, como esses dois trabalhos. Um de noiva sendo revelado no quartinho, e o outro de mensageiro à noiva, a nós. Brana fez esses dois trabalhos. Ele fez o trabalho de noiva sendo revelado no quartinho, e o trabalho de mensageiro a nós, noiva, para que pudéssemos ser revelados.
Mas quando Cristo desce do céu, você sabe que ele se encarna no irmão Brana. Ele não se encarna em Oral Roberts, não se encarna em Billy Graham, ele se encarna no irmão Brana. Correto isso? Era Deus em carne humana em Brana, abrindo o livro, abrindo selos. Agora eu quero terminar com esse parágrafo ao nascer do sol, parágrafo 107, para saber e ver o que Brana diz, quando Cristo desce do céu e se encarna. Ele se encarna no sétimo anjo. Mas quem era o sétimo anjo? Por favor, leia comigo, por favor. Certo? 107, parágrafo, ao nascer do sol. Preste atenção. Brana diz: lhe disse, para que você saiba, Jesus disse aos apóstolos e a Pedro, depois que ele teve a revelação de quem era o Senhor, e havia dito: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, tu não revelou a carne e sangue, mas meu Pai que está nos céus, tu tem revelado. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a ti te dou as chaves, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra, reticências. Essa é a revelação divina da palavra feito carne, que Pedro teve. Pedro teve a revelação divina da palavra feito carne em Jesus Cristo. Por isso ele recebeu as chaves. Agora, o final do parágrafo. Quero grifar essa parte para você começar a entender. Brana diz assim, se foi carne naquele dia, por meio do Filho, o noivo, vou repetir, se foi carne naquele dia, que dia? Na primeira vinda, lá atrás, quando Pedro teve a revelação divina de que Jesus era Deus feito carne. Aí Brana diz, se foi carne naquele dia por meio do Filho, o noivo, preste atenção, então também é carne hoje por meio da noiva. Então também é carne hoje por meio da noiva. Então é carne, também é carne hoje por meio da noiva. Hoje quando? Na segunda vinda de Cristo. Hoje quando? Quando o Filho do Homem vem, o anjo forte vem, Cristo vem, a coluna de fogo vem e se encarna no sétimo anjo. Aí Brana diz, então também é carne hoje por meio da noiva. Então, se ele veio do céu com o livro aberto, Cristo, o Filho do Homem, o anjo forte, a coluna de fogo, e se encarnou em Brana, que você sabe que se encarnou em Brana, mas o irmão Brana está dizendo, se foi carne naquele dia, por meio do Filho, lá atrás, na primeira vinda, o noivo, se foi carne lá, então também é carne hoje, no tempo de Brana, por meio da noiva. Qual é a tua dificuldade para crer que Brana era noiva? Em que Cristo se encarnou nesta noiva? Então você que me acusa dizendo que Brana é sozinho noiva, que não é. Em Brana a noiva chegou à perfeição. E se eu quero ser perfeito, se eu quero ter a perfeição, eu tenho que chegar ao nível, ao estágio, ao ministério que chegou Brana.
Eu tenho que subir a pedra de coroa onde Brana esteve. Eu tenho que comer o mesmo livrinho que Brana comeu. Nós, eleitos, grupos, irmãos, de todos os países, homens, mulheres, crianças, que somos noiva, mas não podemos ser noiva antes que Brana seja aquela noiva perfeita, para trazer para nós a perfeição da palavra. Eu não sei o que os pregadores farão com esses parágrafos, onde o Brana diz: então também é carne hoje por meio da noiva, não de 2000 para cá, mas no tempo de Brana, Deus em carne humana por meio da noiva. Não sei qual é a dificuldade que eles têm de ler esses parágrafos. Aleluia, glória a Deus. Espero que os irmãos possam compreender essas verdades. Quero ler mais um parágrafo. A união invisível da noiva de Cristo. Porque quando chega o ministério do irmão Brana, chega o ministério da noiva. Não tem um ministério da noiva no tempo de Brana e um outro ministério da noiva depois de Brana de 2000 para cá. Porque você teria dois ministérios da noiva, você teria duas noivas. A noiva do tempo do fim, a noiva do tempo do fim, não a noiva das eras, mas a noiva do tempo do fim, onde Cristo desceria para casar com essa noiva, onde Cristo desceria para se unir com esta noiva, onde Cristo desceria para se tornar um com esta noiva, onde Cristo desceria para que através dessa noiva ela pudesse representar este Cristo, Filho do homem. E é aí que ele desce do céu no tempo de Brana. Oh, meu irmão, e se encarna no irmão Brana, que está representando cada um de nós. Quando Cristo desceu do céu, se encarnou em Brana, eu estava lá, você estava lá. Quando Cristo desceu do céu no monte pôr do sol, Brana estava tirando o carrapicho da sua calça e foi arrebatado, está na nuvem, eu estava lá, você estava lá, por representação. Quando Brana no quartinho recebeu a revelação de cada selo dado pelo revelador Cristo, o anjo forte, eu estava lá, você estava lá, e esse é o motivo de hoje eu poder ouvir e compreender esta verdade, você ouvir e compreender esta verdade, porque nós estávamos lá naquele dia, por representação. Glória a Deus. Vamos ler a união invisível da noiva de Cristo, parágrafo 170, porque é quando chega o grão amadurecido, grão noiva. Vamos lá. Veem, todas essas se dividiram daí como uma folha. É isso? Porém, recordem, quando desceu e o grão começou a madurar, quando desceu e o grão começou a madurar, ou amadurecer, você encontra que antes que esse grão possa amadurecer, você encontra que este grão, antes que esse grão possa amadurecer, tudo nesse talo tem que estar morto. Lutero, Wesley, pentecostais. Aleluia! Tudo tem que estar morto para trás. Não podem ver onde estamos parados. A vida, presta atenção, a vida está novamente no grão, não é estará, é estar no tempo de Brana.
A vida está novamente no grão. A vida está novamente no grão. A vida é Cristo. A vida está novamente no grão. O que é? O que é? A vida novamente no grão. O que é? Presta atenção. Exatamente igual ao mesmo grão que caiu na terra. O mesmo grão que caiu na terra. Quando esse grão, irmão, esse grão aparece no tempo de Brana, noiva, o representante da noiva. Quando esse grão aparece, é o mesmo grão que caiu na terra lá atrás. Não é outro, é o mesmo. Aí presta atenção. Olha só. O mesmo Jesus na forma da noiva. A vida está novamente no grão, no tempo de Brana. E era o mesmo Jesus na forma da noiva. O mesmo poder, a mesma igreja, a mesma coisa, a mesma palavra. É o mesmo Jesus na forma da noiva. A mesma coluna de fogo encarnada em Brana. Aleluia. Você consegue entender que Brana sozinho não é noiva, mas que ele exerceu o ministério da noiva profeta, noiva palavra? Quando você diz assim, ou ouve dizer, a noiva é profeta. Quando você ouve essa expressão, a noiva é profeta, lembra de Brana, que foi profeta. A noiva foi profeta em Brana. A noiva tem o assim, diz o Senhor. Era a noiva Brana, tendo o assim, diz o Senhor. A noiva grão era Brana, quando chegou ao amadurecimento e saiu de Laodiceia, onde a casca abriu e ele brotou como grão noiva. O último eleito já entrou, o último membro do corpo de Cristo, o último membro do corpo da noiva. Depois desse membro não tem outro membro não, meu irmão, ele foi o último membro. Aí você diz, e o senhor, pastor? Eu estou representado nesse último membro. Você está representado neste último membro, que chegou ao amadurecimento, chegou à plenitude, onde ele, Cristo, se encarnou neste corpo noiva Brana, para que eu e você, que viemos depois de Brana, pudéssemos amadurecer, chegar à perfeição e sermos a palavra, como Brana foi a palavra. Eu preciso ser a palavra, você precisa ser a palavra, como Brana foi a palavra. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, por tudo que o Senhor tem feito nesse tempo final. Amém, Senhor. Nascemos pela mensagem de um profeta a guiar, para manifestar a palavra desse dia. Recebemos asas para voar, as alturas contemplar, onde outros pássaros não podem voar. Viver em atmosfera celeste e voar onde só as águias voam.
Fomos reunidos pelo alarido, uma mensagem que nos tirou deste mundo de dúvidas e temor. E recebemos olhos para ver os mistérios revelados. Nossas vidas são profecias se cumprindo. Ver nossa posição na palavra e voar onde só as águias voam. Vamos voar tão alto, onde a palavra de Deus é uma realidade. Planar tão alto como águias nos céus. Abra as asas, vamos voar onde só águias voam. Não fomos chamados para ser terrestres, nem para rastejar ou viver em altos e baixos, mas vivificados e exaltados no topo da montanha, pousando na fenda da rocha, ajuntados onde está o corpo, vivendo num lugar provido por Deus. Vamos voar tão alto, onde a palavra de Deus é uma realidade. Planar tão alto como águias nos céus. Abra as asas, vamos voar onde só águias voam. Amém, amém. Deus abençoe, meus irmãos. Muito obrigado pela audiência.